Seria o começo do vídeo. Fatos que parecem mentira, mas não são. Coisas que deveriam ser de graça. Óculos ou lente de contato. O fato de que você precisa pagar muito dinheiro só pra enxergar a cara das pessoas todos os dias, porque você teve o azar de nascer com um defeito nos seus olhos. Próximo, pedágio. Eu entendo como funciona, eu entendo a lógica, eu só não concordo. Pra mim, não faz sentido. Eu sou ateia de pedágio. Escola e faculdade também. Existe escola pública, então nem todo mundo precisa pagar. Mas o fato de que você precisa pagar pra sofrer, giló. Eu não consigo acreditar que alguém pague dinheiro para comer esta amargura de comida. É isso. Os melhores designs. Esse cartão de um advogado especializado em divórcio. Esse prato de shoyu que forma um desenho quando tá cheio. Um dispositivo para encontrar montanhas na Suíça, em que cada um dá pra uma montanha diferente. Placa de carro do Metallica. Essa tomada que não atrapalha outras tomadas. Uma estação de metrô que parece que tá saindo da terra e meio que tá, né? Essa calçada que parece um tapete na Turquia. Esse elevador que tem um botão longe, pra que quando você chegue na porta o elevador já esteja no seu andar. Um caderno feito pra desenhar fórmulas de química orgânica. Essa praia que tem um caminho para cadeirantes e carrinhos de bebê. A saída de ar desse trem tem um Pac-Man escondido. E essa água que tem uma montanha no fundo. Querem parte 2? Donos de restaurantes descobriram um hack de dinheiro infinito. O que eles fazem é criar perfis fakes em aplicativos de relacionamento. Eles então começam a dar like e match com um monte de gente. Depois, eles conversam com as pessoas que eles deram match e marcam de se encontrar com essa pessoa depois de alguns dias. E onde eles marcam esse encontro? Sim, no restaurante. Essa pessoa então vai até o restaurante esperando encontrar a pessoa do encontro. Só que a pessoa do encontro não existe, então ela não vai. Só que na grande maioria das vezes a pessoa que levou o bolo vai pedir ou uma comida ou um drink. E acaba gastando pelo menos um pouquinho de dinheiro no restaurante. É extremamente antiético e possivelmente criminoso. Mas eu preciso admitir que pelo menos eles são inteligentes. Shaquille O'Neal fazendo objetos do dia a dia parecerem minúsculos. Ele calça o equivalente a 55. E esse é um tênis dele comparado à cabeça de uma pessoa. Esse é ele comendo 2 donuts de tamanho normal ao mesmo tempo, com uma mordida só. E falando em comer, esse é ele comendo uma coxinha de frango normal. E esse é ele segurando um pedaço normal de pizza. Um anel dele, mas na mão de uma pessoa normal. O dedo dele tem o tamanho de 2 dedos da pessoa. Esse é o Shaq pegando o Kevin Hart no colo como se ele fosse uma criança. Ele segurando um celular de tamanho completamente normal. A garrafa de água dele parece, sei lá, um copo de shot. E por incrível que pareça, ele cabe no menor carro do mundo. Não sei como, mas ele cabe. Desenhos que são diferentes em outros países. No Reino Unido, os nunchakus do Michelangelo viraram uma corda, porque eles querem evitar a violência. Assim como mostra a história do país. O filme Viva, a Vida é uma Festa tem outro nome nos países que não falam português. Lá, o nome do filme é Coco. Mas aqui eles mudaram o nome do filme porque a palavra é bem parecida com cocô. O filme Moana, na Itália, também tem outro nome. Lá, o filme chama Vaiana, porque Moana é o nome de uma atriz adulta famosa. A Rochelle, do filme Aviões, muda de aparência de acordo com cada país em que o filme passa. Por último, Mint Zack, de Detona Ralph, no Japão, mudou pra Mint Sakura. E também mudou de aparência pra se adequar mais ao público japonês. Coisas que você vai agradecer que ficaram no passado. Você usa papel higiênico todos os dias. Eu espero. Mas antes do papel higiênico ser inventado, eles usavam isso. Uma esponja em um cabo de madeira que era compartilhado entre as pessoas e higienizado com vinagre. E se não tivesse isso, eles usavam espiga de milho. Antes de inventarem as geladeiras, as pessoas colocavam rãs vivas no leite pra ele não estragar. Isso porque elas têm peptídeos que realmente conservam ele. Vivendo e aprendendo. Antes da invenção da Gillette, os homens usavam machados pra cortar o cabelo e barba. E eu imagino que se você errasse o movimento um pouquinho, o resultado não era legal. Por fim, antes de inventarem as borrachas, as pessoas usavam pão sem casca pra apagar coisas erradas do papel. E acho que esse é o único truque que é útil hoje em dia. Por que os homens vivem menos? Uma menina gravou o estojo bonitinho das meninas, enquanto os caras escrevem com literalmente a primeira coisa que aparece. Esse cara conectou o celular no alto-falante da escola e tocou o sinal antes da hora pra eles irem embora mais cedo. Já esse finalmente comprou FIFA 23. E na hora que a sua namorada foi entrar no carro... Não, tô atrás. Tô aqui, carinha. Certeza que ele apanhou. Esse aqui esqueceu que o babyliss da sua namorada é um objeto quente. Ai, esses caras estavam entrando num terreno que poderia ter criaturas perigosas, mas ele quis ver com os próprios olhos. E tinha isso aqui. Que quer que isso seja? É por isso que você sempre deve escutar sua mãe. O vídeo dessa garota viralizou depois que a mãe dela mandou uma mensagem pra ela enquanto ela viajava. Na mensagem, ela perguntava se a garota tava bem porque ela tinha tido um sonho ruim sobre ela. A garota respondeu que tava num bar com as amigas e talvez bebesse um pouco. E foi aí que a mãe dela mandou ela sair dali imediatamente. Porque no sonho dela, ela estava literalmente em um bar. E nesse sonho tinha em todos os lugares. A garota então ignorou a mãe, falou que tava tudo certo, que era só um sonho, e a mãe insistiu mandando ela sair dali. E a garota finalmente ouviu e foi pra casa. E na manhã seguinte ela viu essa notícia.
A mãe dela literalmente salvou a vida dela com aquela mensagem. Intuição de mãe é intuição de mãe. O protesto mais épico de todos. Em 2014, estudantes da Coreia do Sul cansaram dos seus pacotes de salgadinhos estarem cheios de ar ao invés de batata. E eles resolveram protestar. Como o escritório da empresa que fazia os salgadinhos ficava do outro lado do rio Han, os estudantes construíram uma jangada usando 160 pacotes de salgadinho e navegaram 1,5 km até chegar no escritório. Os pacotes estavam tão cheios de ar que a jangada permitiu 2 estudantes navegarem de boa no rio. O protesto funcionou porque mais de 200 pessoas foram ver a travessia e a empresa anunciou que ia tentar melhorar a questão do ar nos salgadinhos. Os estudantes doaram os pacotes para caridade e não se tem notícia sobre se a empresa cumpriu a promessa ou não. Imagina encontrar sua mãe em pé no meio da sala, encarando você em silêncio. Você então pergunta pra ela por que ela chegou em casa tão cedo. Porque era pra sua mãe estar viajando e voltar pra casa só na semana que vem. Mas ela continua só encarando você e falando que tá tudo bem. Mas é aí que você recebe uma ligação de vídeo da sua mãe. Você atende a ligação e sua mãe tá realmente no telefone perguntando o que tá acontecendo. E por que você tá com um rosto tão assustado. Mas se a sua mãe de verdade tá te ligando, quem é essa mulher encarando você no meio da sua sala? Que continua te encarando agora com um sorriso bizarro no rosto. Esse é um curta-metragem que se chama Mama Agnes, que dura só 3 minutos, mas ainda assim consegue ser bem assustador e bizarro. O quão saudáveis são os seus olhos? Pra descobrir, cobre um dos seus olhos e clica 2 vezes na tela. Agora leia as letras. Todo mundo deveria conseguir ler isso aqui. E se você não conseguir, provavelmente precisa de óculos. Diminuindo um pouco, a maioria das pessoas ainda conseguem ler essas letras. E se você não consegue, também deve precisar de óculos. E é até aqui que a maioria das pessoas consegue enxergar. E se você enxerga, provavelmente a sua visão tá boa. Agora, se você consegue ler isso aqui, a sua visão é melhor do que a da maioria. Os seus olhos são ótimos, mas talvez não sejam perfeitos. E se você consegue ler isso aqui, a sua visão é perfeita, porque só 1% das pessoas conseguem ler esse texto. Eu tenho 7 graus e não consegui ver nem o primeiro. Esse é seu lembrete pra marcar um oftalmo e não ficar fazendo teste de internet. Quem planejou a cidade de Barcelona é um gênio. A cidade inteira tem o formato de um chip, em que as ruas são como se fossem as placas do circuito. Nessas ruas praticamente não existe semáforo e também não tem trânsito. Quando eles planejaram a cidade, eles fizeram isso com alguns módulos. E pra isso acontecer, eles fizeram alguns quadrados que não tem borda. Esses formatos também permitem que entre vento e luz do sol o suficiente de todos os lados, e isso também faz com que a cidade vista de cima seja desse jeito. Só que agora, mais de 100 anos depois da construção da cidade originalmente, as pessoas expandiram as casas de jeitos ilegais, e agora a cidade não tem mais o propósito que ela tinha no começo. Mas ela ainda tem uma arquitetura e uma vista de cima muito interessante. Os piores erros de empresas em redes sociais. No Dia das Mulheres, o Burger King fez um post no Twitter que dizia: "O lugar das mulheres é na cozinha". A ideia da empresa era dizer que tinha muita diversidade de gênero nos seus funcionários, mas obviamente não funcionou. Para parabenizar as pessoas que completaram a maratona de Boston, a Adidas enviou um e-mail que dizia: "Parabéns, você sobreviveu à maratona de Boston". O problema? Tinha tido um atentado no meio dessa maratona que matou 3 pessoas e feriu 183. Eles foram cancelados. E por fim, alguns anos atrás, o ex-CEO do Twitter fez um post que na verdade era para ser uma DM, simplesmente negociando a compra da rede social. Publicamente. Pessoas que ganharam na loteria das comidas. Esse cara abriu uma cartela de ovos teoricamente normal, mas todos tinham 2 gemas. Esse abacate veio sem caroço, uma espiga de milho que tinha uma mini espiga de milho, esse Lay's que é do tamanho da embalagem de Lay's. Eu só queria saber como não quebrou. Essa cebola empanada que veio no formato de uma nota musical. Essa pessoa abriu seu pimentão e dentro dele tinham vários outros pimentões nascendo. A pessoa mais sortuda do mundo. Todos os salgadinhos tinham caído da prateleira. A surpresa desse Kinder Ovo tava encapsulada em outra camada de chocolate. Esse aí quase valeu o dinheiro que ele custa. Abriram uma mexerica e dentro dela tinha uma mini mexerica, uma uva mutada, 2 bananas em uma e um moranguinho em formato de coração. Essa é a cor mais feia do mundo, e ela é tão feia que fez as pessoas pararem de fumar. Em 2012, o governo da Austrália queria arrumar jeitos de fazer as pessoas pararem de fumar. Uma das coisas que eles fizeram foi fazer que nem o Brasil, colocar as fotos dos efeitos colaterais no pacote do cigarro. Mas eles foram além. Eles resolveram mudar a cor dos pacotes para esse verde musgo. Essa cor foi considerada a cor menos atrativa do mundo. A maioria das pessoas acha ela feia e muitas vezes até nojenta. Assim, com o objetivo de deixar o cigarro menos atrativo ainda, pintaram todas as caixas dessa cor, para que as pessoas sem nem perceber sentissem asco da caixa e decidissem não comprar. Por mim, a gente pinta todos os vapes coloridinhos dessa cor. Os melhores ou piores túmulos. Se você consegue ler isso, é porque tá pisando nos meus peitos. Eu te avisei que eu tava doente. Jesus te amou e a Kim atendeu. A Kim parece feliz, pelo menos. Essa pessoa
pessoa deixou uma receita inteira de doce de chocolate na lápide, por que não? E essa mãe deixou a receita de biscoito pros seus filhos. Achei fofo. Eu preferi uma pirâmide, mas tudo bem. Essa pessoa colocou um tabuleiro Ouija, que as pessoas literalmente usam pra conversar com pessoas que já morreram. Rei da praticidade, gostei. Bunda, pense em mim e sorria. Essa mãe fez uma caixa de areia pro seu filho poder brincar com o irmão mais velho. Um pouco fofo, um pouco mórbido. É, tanto faz. Essa pessoa escreveu morto pra não ficar nenhuma dúvida. Ser eu é uma merda. Eu não duvido, amigo. Isso aqui é uma maçã pintada com a tinta